Dá 1 menos 3 menos 2, menos 2 mais 1, menos 1. Concordo? Dá menos 1. E quem é o limite com x tendendo a 1 pela direita de f de x? Esse é o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? 2x menos 2x menos x3. E quanto é esse limite? Dá quanto? Dá 1. O que é que isso diz? Daí não existe o limite de f de x com x tendendo a 1. E não existindo o limite de f de x com x tendendo a 1, qual é a conclusão? A f não é contínua em 1. Não é contínua em 1. Logo, como ela não é contínua, ela não é diferenciável. Em 1. Aí eu preciso que vocês entendam, com este exemplo, a força desse resultado. Porque a f coincide com esta função polinomial, vamos para cá, ó. Essa função f coincide com essa função polinomial nesse intervalo fechado. A função polinomial é diferenciável nesse intervalo fechado, mas a f não é. Por quê? Porque a f não tem derivada no 1. O resultado, ele é para intervalo aberto. Preste bem atenção. Se duas funções são diferenciáveis no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, e nesse intervalo as duas possuem a mesma derivada, mas isso diz respeito a intervalo aberto, tá? Porque tem a ver com limite. E o limite tem a ver com vizinhança aberta e estrita, para que haja coincidência, tá? O resultado fundamental aí e é isso que vocês esquecem, se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto, uma delas tem limite, a outra também tem, os limites são iguais. É exatamente aqui a proposição, ó, quando eu venho para essa proposição. Usando o fato de que a f pequeno e a g pequeno são diferenciáveis em P, você tem que a f grande e a g grande, usando o fato de que a f pequeno e a g pequeno coincidem numa vizinhança aberta de P, tá? Como as funções f pequeno e g pequeno coincidindo numa vizinhança aberta de P, as funções f grande e g grande coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Sendo a f diferenciável, a f grande, sendo a f pequeno diferenciável em P, a f grande tem limite em P. Então a g também tem limite em P. Aí a g também é diferenciável em P. Entendeu o resultado? Mas isso tudo envolve vizinhanças o quê? Abertas. Por isso é que o intervalo diz, a proposição diz respeito, ó, aqui, diz respeito a intervalo aberto, tá? Entendido? E agora eu quero fazer uma observação, mas antes de eu passar a lista, rapaz, se eu lembrar, eu trago na próxima aula um óleozinho para botar nessa dobradiça. Ô, coisa chata essa dobradiça, né? Aí dessa porta. Pronto. Sim, aí. Ó, olha um fato interessante aqui.
Ó, veja aqui, ó. Seja f de R asterisco em R dada por f de x igual a x elevado a zero, de x igual a x elevado a zero, qualquer que seja x diferente de zero. Vocês estão lembrados? Não há definição para zero elevado a zero. Mas x elevado a zero com x diferente de zero há. Então você tem, ó. Tem-se. Quem é f de x, hein? De x é 1. Qualquer que seja x diferente de zero. Ou seja, essa função é constante no intervalo dos positivos, que é o intervalo aberto, e é constante igual a 1 no intervalo dos negativos, que é o intervalo aberto. Então, a função f é diferenciável, porque ela é constante em intervalos abertos, então ela é diferenciável. Daí f é diferenciável, porque ela é diferenciável no intervalo dos negativos, é diferenciável no intervalo dos positivos, que são intervalos abertos, porque ela coincide com a função constante nesses dois intervalos abertos, com quem é a derivada da f em x, quem é? É zero. Qualquer que seja o x diferente de zero. Ou seja, eu posso escrever que a derivada de f em x é zero vezes x elevado a 0 menos 1. Qualquer que seja x diferente de zero. Então, a fórmula que estava aqui naquela proposição, tá certo? Então, você tem isso aqui, ó. F de x é 0 vezes x elevado a 0 menos 1, qualquer que seja x diferente de zero. Agora, além disso, dado K inteiro, dado K negativo nos inteiros, ou melhor, dado N, fala assim, dado N diferente de zero no conjunto dos números naturais, dado N diferente de zero no conjunto dos naturais, a função f de R asterisco em R, dada por f de x igual a x elevado a menos n, qualquer que seja x diferente de zero, ela é diferenciável. Eu sei que ela é diferenciável. Ela é diferenciável. E por que ela é diferenciável? Porque quem é f de x? Quem é? É 1 sobre x elevado a n, qualquer que seja x, diferente de zero. Eu sei que é isso. E eu sei que essa função é diferenciável. Com quem é a derivada da f em x? Eu sei quem é. Quem é a derivada da f em x? É menos n sobre x elevado a e mais 1. Mas isso aqui eu posso escrever, é menos o quê? Mas isso aqui eu posso escrever como sendo menos n vezes x elevado a menos n menos 1. Qualquer que seja o x diferente de zero. Não posso? O que isso diz?
Isso diz que aquela fórmula que dá a derivada de x elevado a n, ela se estende para expoente inteiro. Tá? Então eu vou colocar em azul. Daí, dado K inteiro, se você junta esse fato aqui, o zero, tá certo? Com esse fato aqui, e com a derivada de x elevado a n, para n diferente de zero, natural, tá? Dado K pertencente a Z, a função f de R asterisco em R, dada por f de x igual a x elevado a k, qualquer que seja x diferente de zero, porque potência com expoente inteiro, eu sei que está definida para todo x diferente de zero. Expoente inteiro. Tá certo? Se o expoente é natural, está definida para todo x real. Mas se o expoente é natural, não nulo, né? Tá? Porque expoente zero não está definida para zero. Zero elevado a zero não tem definição na matemática. Mas essa função, se eu coloco desse jeito, essa função, ela é o quê? Diferenciável com quem é a derivada da f de x? Quem é? É k vezes x elevado a k menos 1, qualquer que seja x diferente de zero. Agora vocês entenderam por que eu coloquei isso aqui, ó? Primeiro eu coloco, porque eu sei que x elevado a n para n natural não nulo, quem é a derivada disso? Quem é? É n vezes x elevado a n menos 1, qualquer que seja x diferente de zero. Agora eu preciso ver que isso funciona por expoente zero, mas está aqui, funciona. Porque ela é 1, qualquer que seja x diferente de zero, daí f é diferenciável com f' de x igual a zero. Ou seja, quem é f' de x? É x, é 0, vezes x elevado a menos 1. X elevado a menos 1 está definido, não está? Para x diferente de zero, isso aqui dá zero. Então a fórmula continua valendo. E se o expoente for negativo? Aí você pega isso aqui, ó. X elevado a menos n. Quem é a derivada disso? De asterisco quem é? Quem é? É menos n sobre x elevado a n mais 1. E também eu tenho a fórmula. Então isso vale para todo K. Entendido aí? Isso vale para todo K. Inclusive essa fórmula valerá para expoente racional. Mas para isso eu preciso de um outro teorema, que é o próximo teorema, que é a regra da cadeia, tá? Então vamos usar ela. Ó, eu não vou demonstrar hoje, tá? Eu vou aplicar. Ó, a regra da cadeia, a proposição, vou colocar aqui como teorema. Diz o seguinte. Sejam FG funções e P um número real. Vocês estão notando só a diferençazinha aqui em relação à aula passada. Eu uso P, né? Mas eu posso usar X, tá? Tanto faz uma coisa como outra, tá? O teorema é o seguinte, ó. Se a função f
ela é diferenciável em P. Se a função f é diferenciável em P e a função g ela é diferenciável em f de P, preste atenção. Se a função se a função f é diferenciável em P e a função g é diferenciável em f de P, então a composição de g com f, composta dessas duas, ela é diferenciável em P e vai da seguinte forma: a derivada da g composta com f em P é a derivada da g em P é a derivada da g em f de P vezes a derivada da f em P. É esse o teorema, tá? E eu vou colocar logo aqui os corolários. Então, olha, sejam f e g funções e P é o número real. Se a função f é diferenciável em P e a função g é diferenciável em f de P, então a composta das duas é diferenciável em P, valendo essa forma. Quem é a derivada da composta de g com f em P é a derivada da g em f de P vezes a derivada da f em P. Você tem um resultado análogo, mas para continuidade, que diz o quê? Se a função f é contínua em P e a função g é contínua em f de P, então a composição das duas é contínua em P. Como corolário, como eu disse, não vou demonstrar essa proposição hoje, tá? Vou dar logo o corolário. Corolário diz o seguinte, tá? Se f é diferenciável, em no conjunto X contido em R. F função, tá? Se f é função diferenciável, claro que se eu boto aqui, trata-se de função. Vamos começar a economizar palavras, tá? Se f é diferenciável em X e G é diferenciável em f de X, na imagem do conjunto X pela função f, bom, então a composição de G com F é diferenciável em X e quem é a derivada de G composta com F em X, e a derivada da G em F de X, vezes a derivada da F em X, qualquer que seja o X pertencente a X. Tá? E como corolário também desta proposição, sai que a composição de funções diferenciáveis é uma função diferenciável. Tá? E aí sai corolário. Vai ficar faltando a demonstração, fica para a próxima aula, tá? Se f e g